O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido e amado povo de Deus, nossos internautas que nos assistem neste momento, irmãos e irmãs paroquianos aqui dessa paróquia linda, né? Nossa Senhora do Patrocínio. Temos uma mãe, né? Que nos protege, que intercede por nós, que nos ajuda a compreender aquilo que o Filho dela nos pede. E a gente não pode ter medo, não. O católico não pode ter medo de invocar Nossa Senhora, né? Eu vejo nas nossas redes sociais alguns irmãos de outra denominação religiosa entrando. Esse canal é para os católicos. Nós não estamos preocupados com outras religiões. Nós temos Maria, sim, com muita honra no nosso coração. Para você, irmãozinho, que está perturbado conosco. O padre que vos fala defende Nossa Senhora. Se você quiser aprender um pouquinho, vem aqui em Maracaí. Traga a sua Bíblia. Vamos ficar um pouquinho, umas 2, 3 horas conversando junto. Quem sabe o padre começa a mostrar para você, a partir da sua Bíblia, que Nossa Senhora tem uma grande dádiva de Deus escolhida, tem um trabalho maravilhoso na história de salvação. Por você, por mim e por cada um de nós. Mas vamos adentrar nos textos bíblicos, né? Vamos entrar em polêmica, né? Mas nós católicos temos que amar muito aquilo que Jesus nos pede. A mãe dele que deu como mãe, os santos, porque para chegar no céu tem que ser santo, e nós honramos tudo isso. Sabemos que Jesus é a porta que nos leva ao céu, não é? Então Jesus Cristo, aqui dentro do discurso de despedidas, né? Ele deixa como eu poderia dizer, como se fosse um atestado, né? Algo escrito, uma mensagem escrita para nós. Um testamento, melhor dizendo, né? Eu me lembro, a minha finada mãe, nós estávamos indo para o hospital, chamei o médico, ela não estava passando bem,
E andamos o dia inteiro, trabalhamos bastante, e foi uma maravilha aquele dia. Aí levando para o hospital, não deu tempo, né, de chegar no hospital, ela faleceu nos meus braços, meu irmão estava dirigindo. Mas ela sempre deixou algo para nós, não um testamento no sentido de financeiro, jamais, isso aí não tem necessidade, isso aí não nos leva para o céu. Isso é bom, é um meio. Mas ela deixou muitas coisas lindas, o seu legado. Eu lembro que ela me disse, filho, aconteça o que acontecer, não me deixa sozinha, né? Então, o que ela deixou, o que ela instruiu, eu e meus irmãos, alguns estão assistindo essa live, né? É muito interessante fazer não sei se eu vou ser feliz, eu também não estou preocupado com isso, né? Mas alguém que parte, Jesus está aqui partindo para o Pai, não é? Mas ele deixa algo, antes de partir, nós sabemos o sofrimento de Jesus, que ia passar pela cruz por você, que às vezes tem medo da cruz. As nossas lutas cotidianas, os nossos trabalhos, as nossas dificuldades, até mesmo desse padre, não era padre na época, era apenas um pedreiro, né? Construtor, hoje padre. Não mudou muita coisa. Sou padre, mesma coisa do pedreiro que era, todo rude, né? Mas estou aqui, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Amo muito Jesus Cristo, e amo Maria, e amo todos aqueles e aquelas que fazem parte dessa igreja, né? Então, Jesus Cristo, ele deixa este testamento para aquelas pessoas medrosas, porque ele conversou com eles que ele ia passar por um percurso difícil, doando a sua vida por mim e por você, numa cruz. Mas ele ia morrer e ressuscitar, né? Não ia ficar no sepulcro. E de fato ressuscitou. Mas antes de acontecer tudo isso, ele deixa um legado. Eu acredito que Jesus deve ter falado assim para aqueles discípulos, olha, vocês vão ficar um tempo aí, sem a minha presença, fisicamente falando, né? Vocês vão passar por dificuldades. Talvez ele esteja falando para você, para mim nessa noite. Porque ele começa muito certo aqui, ó. Não se perturbe o vosso coração. Então, quando a gente tem fé em Jesus, tem fé em Deus, como ele fala aqui no Evangelho, por mais que tenhamos dificuldade, por mais que tenhamos que entregar a nossa mãe, a pessoa que a gente mais ama, aconteceu comigo. Se eu pudesse doar a minha vida, naquele momento eu doaria, mas chegou a época dela. Isso já faz 24, 25 anos. Até hoje a gente sente a falta, né? Então Jesus, ele deixa um recado para aquelas pessoas que lá estão. Mostrando, olha, vocês vão ter dificuldade, tá, gente? Olha, Jesus não engana ninguém. Desconfie dessas igrejas que falam em prosperidade, prosperidade, prosperidade. Eu vou repetir, não tem como, vou dizer aquilo que eu já tenho falado em outras homilias. Se o agricultor não levantar cedo, não trabalhar, não suar, o pecuarista, o agronegócio como um todo aí, que traz o alimento para a nossa mesa, se eles não lutarem, não colhe soja, não colhe milho. Não tem como eu ficar orando e prometer a você que a sua conta bancária vai, né? Eu vou fazer uma oração para você aqui, ou vai aumentar o seu dinheiro no banco sem você levantar cedo e trabalhar. Então são as lutas. Jesus não engana ninguém. Ele vai falar que a gente vai passar por tribulações, e a gente passa mesmo, seja uma doença, seja o que for, isso é inerente ao ser humano, mas nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, não é? Está conosco. Eu fui visitar um grande amigo, fiz um casamento, assisti, né, enquanto assistente eclesiástico, casamento, lá em Lutécia, trabalhei lá 7 anos, e passei lá antes do casamento, faltava meia hora, eu passei na casa de um grande amigo, seu Milton, né, estiver talvez assistindo nesse momento, a dona Diomar, a Márcia lá em São Paulo, né, sua filha, dei um grande abraço nele, né, ele está com um problema, né, com um problema no pulmão, né, e vai ter que fazer rádio e tudo mais. Fui lá dar um abraço no amigo Milton. Quando eu passei por lá, eu tive muito amor por ele e ele por mim. A gente pega amor pelos nossos paroquianos. A gente sente a presença de Deus naquela pessoa que se preocupa com o padre. Como o padre se preocupa com cada um de vocês, né? Eu me lembro que passando lá, ele gritava, padre Zé Martins, vem comer um arroz, né? Lembro do seu Milton, mas eu fui lá dar um abraço nele. E eu disse justamente isso aqui para ele. Não perturbe o seu coração. Acredite em Deus e acredite em você. O que você tiver que passar, Milton, falei dessa forma para ele. O que você tiver que passar, ninguém vai passar. Nem o padre vai passar por você. O que eu tiver que passar, nenhum de vocês vão passar. Mas o importante é escutar o que Jesus falou. Não importa se você vai fazer químio, se você vai fazer qualquer tipo de cirurgia. Se você confiar em Jesus Cristo, Ele está deixando bem claro, não perturbe o teu coração,
Tem de fé em Deus e tem de fé em mim. Por que a gente anda tão preocupado? Por que a gente anda tão preocupado? Não é verdade? Falta de confiar nesse Deus. Falta de fé. Os problemas estão aí, os desafios sempre estarão à espreita. Mas a gente consegue transpor se nós confiarmos a nossa vida no Deus da vida. 1 Pedro, num outro texto diz, Pedro 5,7, coloque a sua confiança nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de você. E eu falei isso para o seu Milton. Interessante que chegou alguém para levar a Santa Eucaristia para ele. E foi um momento muito forte para ele, para mim, para a esposa dele e para a ministra de Eucaristia, que foi lá, né? Ela proclamou a palavra e eu até fiz a reflexão. Foi um momento maravilhoso. É possível a gente viver o céu aqui na terra se a gente amar Jesus Cristo. Num gesto simples como esse, de o padre ir lá visitar um amigo que está doente. Daquela ministra de Eucaristia, posso citar o nome, sim, a Valdirene, que lá estava, né? Esposa do ex-prefeito Evaldo, que Deus os abençoe, que mostrou num gesto tão simples, tão humilde, levar Jesus na hóstia consagrada. Como pode, né? Nós acreditamos, nós católicos, que Jesus está lá, naquela hóstia, na Santa Eucaristia, com toda a sua alma, sangue e divindade. Está lá, acredite você ou não, Ele está lá, para nos curar. E a gente está cheio de preocupação, a gente às vezes comunga e não consegue enxergar Jesus, como aqueles discípulos também estavam desanimados, o Emaús, que a partir o pão, eles reconheceram Jesus. Por que o padre está falando isso? Não tem como eu não esquecer, eu não me lembrar de uma samaritana, não me lembrar dos 2 discípulos de Emaús e tantas pessoas que me procuram, preocupadas, desanimadas. Padre, eu já não tenho mais como, eu não aguento mais. Aí você vai ver a vida, a pessoa está, talvez nas drogas, está, né? Que é tremendo assim, não tem nem como dar a Eucaristia para ela, tem que pôr na boca. Já envolvida com crack, envolvida com cocaína, está assim, ó, de gente. Como é difícil para nós padres ver uma situação dessa. Como é difícil a gente pregar e querer mudar essas coisas. Como é difícil. São os desafios. Por isso eu não me preocupo. Eu coloco tudo isso no coração de Deus. Como eu sofro com pessoas nessa situação. Porque a gente tem também na família. Não estou falando da família dos outros. Mas é preciso dar essa abertura. É preciso colocar nas mãos de Deus. Quando Jesus fala, não perturbe o vosso coração, tem de fé em Deus e tem de fé em mim também. Ele está pedindo para você acreditar nele. E acreditar nele é seguir os passos dele. Ele fala que no Evangelho eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja bem, não é? Se a gente for trabalhar esse Evangelho aqui, nós vamos ficar a noite toda só no Evangelho. Mas é maravilhoso esse Evangelho para nós. Ele está, esse Jesus aparece nesse Evangelho como caminho. E por que a gente trilha outras estradas por aí? Aí já falei que as drogas e tantas outras coisas, prostituição, alcoolismo, vocês estão cansados. O padre parece que está chovendo no molhado, mas está assim de gente perdida, porque estão trilhando outros caminhos, porque não consegue confiar em Jesus Cristo, porque não consegue compreender o que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que nós estamos acreditando em tanta mentira, meu povo? Você liga o celular, você liga a televisão, eu já nem assisto. Só mentira e mentira. É mentira na política, é mentira nas TVs da vida, que não quero nem citar nome. Tem católico aí que não deveria nem assistir televisão. E quando tem alguma coisa aqui no celular, né, desligue ele. Converse um pouco com a sua família. Fique mais tempo um para com o outro. Não é verdade? É preciso. Quando eu compreendo que Jesus é o caminho, eu vou trilhar. Não é fácil, gente. Não é fácil. O mundo prega, tem muitos outros caminhos. E os caminhos do mundo é diferente, a porta, não é? Larga. Do céu, lembra das ovelhas? É uma única porta estreita. Fazer a experiência com Jesus. Reconhecer nesse Jesus, caminho, verdade e vida. Aí o Felipe que está com ele, né? O próprio Tomé aqui, que está com ele, dois de seus discípulos, que estavam com ele, que viveram com Jesus, 3 anos foram instruídos. O que Tomé fala?
Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Por isso Jesus fala, Tomé, vem cá. Padre Zé Martins, vem cá. Seminarista, Caio, João, vem cá. Você que está na sua casa, vem aqui, Jesus. Está falando, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando só para Tomé, está falando para você que está com falta de fé, às vezes, está um tanto quanto perdido, talvez está desanimado, talvez não está sentindo amado. O caminho por você e por mim está ali, ó, na cruz, atrás do Padre, olha lá, ó. Foi por você. É por esse caminho que Jesus não engana ninguém. Ele fala, quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. E a gente fica escutando outras inverdades, ou seja, mentiras. Quantas pessoas estão falando que está curando tudo aí, mas vai lá no hospital mais caro de São Paulo. Por que não cura ele, né? Eu não vou nem falar quem, né? Mas vocês sabem muito bem. Mentiras, mentiras e mentiras. Jesus é a verdade, é a vida, é a única verdade, é o único caminho que nos leva para o céu, amados irmãos e irmãs. Aí, ele começa mais um pouquinho aqui no Evangelho, Jesus mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele diz, vós me conheceis? Conhecereis também o meu Pai, e desde agora conheceis e os vis. O que Felipe falou, o outro discípulo? Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Mas que Jesus ficou um tanto quanto decepcionado. Talvez ele falasse neste momento para você que está desanimado. Há tanto tempo eu estou convosco, e tu não me conhece, Felipe? Há tanto tempo você é batizado, você que é crismado, você que participa dessa missa, você que ouve a palavra, você ainda não me conhece? Você não sabe que eu estou no Pai? Você não sabe que eu estou em cada gesto de amor que você ou que as pessoas estão vivendo aí? Naquela ministra que foi levar a comunhão, que leva para o doente. E mesmo que o doente não consiga, ela vai lá rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ou simplesmente chorar, como aquela criança, não é? Que atravessava a pracinha, lá um menino de 5 anos, a mãe ficava olhando, que um senhor de idade, né, um vozinho, a mãe falou para o filhinho, o que você foi fazer lá? Que tanto vocês conversam? Não, mãe, mamãe, nós não conversamos, eu só fui chorar com ele, simples assim, um gesto pequeno de você chorar com quem chora, de você amar aquele que precisa. Jesus está ali. Há quanto tempo, Felipe? Há quanto tempo eu estou com você e você não me reconhece? Você não sabe que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Acredita nas obras que eu faço. Quantas obras Jesus fez? Quantas curas Ele fez? Junto àqueles Ele está deixando este testamento para que eles dessem continuidade. E aí olhando, né, para não estender muito a minha fala, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, né, leitura maravilhosa, onde estava tendo uma discussão lá entre o pessoal do mundo hebraico, né, e o pessoal do mundo grego. Estava reclamando lá entre os judeus que, olha, as nossas viúvas, as nossas crianças estão sem atendimento, estão abandonadas. Aí os apóstolos, para, né, amenizar a situação, escolhe 7 homens, os apóstolos verdadeiros, não esses falsos que tem por aí, né? Apóstolo verdadeiro. A comunidade escolhe, eles impõem a mão e nasce ali 7 diáconos. Olha que interessante. Aonde que acontece isso? Na Igreja Católica Apostólica Romana. Nosso seminarista que termina o 4º ano de teologia, pede lá por escrito para o bispo, depois passa pelo conselho, é aprovado, eles são ordenados, com a imposição, com a oração do bispo, nasce-se um diácono, depois um pouco mais, nasce-se um padre, só na igreja, não tem como, católica. Pode reclamar os nossos irmãos de outra, nós estamos falando daquilo que está aqui no livro bíblico. Eles impuseram as mãos, esses apóstolos, e a igreja aí começou a atender aquelas que precisavam, as viúvas, os doentes e tudo mais, para que eles tivessem mais tempo para anunciar, para pregar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na segunda leitura de hoje, Pedro fala para você, para mim, para cada um de nós: caríssimo, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrada
aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu fiquei pensando nessas pedras vivas, que é você que está em casa, que é batizado, que participa da igreja. Você que tem um trabalho dentro da igreja, nas diversas pastorais, nesse corpo misto de Cristo, nesse edifício. Você, irmão, irmã, cabe você, está faltando a sua doação, o seu trabalho, para a gente construir aí, edificando esse prédio, essa casa, esse edifício, que vai nos levando ao céu. Eu diria que a argamassa que vai colocando o tijolinho no lugar, formando essa igreja, formando essa casa, é você, a sua colaboração. A argamassa é o Espírito Santo, que faz a unidade acontecer nessa igreja. Está faltando unidade na família, está faltando unidade na igreja. Então nós devemos pedir ao nosso Deus, como diz o Salmo responsorial, sobre nós, venha Senhor a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Vamos invocar a graça de Deus sobre cada um de nós, sobre você que está participando dessa missa, para que nós possamos, impulsionados por essa graça que vem do alto, desse Espírito Santo, viver a nossa vida, conseguir transpor os obstáculos, ser o que for, e sempre confiar naquilo que Jesus nos fala, nesse testamento. Não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus e tende fé em mim também. Isso basta. Confiemos, amado povo de Deus, impulsionado por esse Espírito Santo, nesse Jesus que é caminho, verdade e vida, que nos leva ao céu. Não tenhamos medo. Nós temos Nossa Senhora, a Virgem Bendita, aqui em Maracaí, Senhora do Patrocínio. Pedimos à Mãe que envolva cada um de nós com os seus braços maternais, nos afague em seus braços maternais, nos cubra com o seu manto sagrado, interceda por mim e por você, a seu Filho Jesus, para que Ele transforme todo o nosso desespero, toda a nossa falta de fé, de coragem, espante do nosso coração, tire do nosso coração todo o medo, toda a angústia, toda a depressão, transforma num vinho bom, de tudo aquilo que a gente precisa. É Jesus que faz, mas Maria intercede. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.